Eu quero falar sobre libertação infantil, por quê? Semana retrasada, eu atendi na sexta-feira de manhã, a pedido de um pastor, uma criança, que fazendo uma brincadeira, que não é brincadeira, é maligno, vou falar um pouquinho sobre ela aqui, tentou um suicídio, ele e um coleguinho, duas crianças, uma de 13 e um de 11, tentaram um suicídio, foram convidados para fazer um suicídio coletivo, um suicídio em dupla. Semana passada, a pedido de uma irmã da PIB de Matinhos, eu fui lá para fazer um atendimento, acabei conversando com eles lá, 2 crianças, um menininho de 4 anos, e um irmão de 3 anos, possesso de espírito imundo. Pastor, criança fica endemoniada? Fica, gente. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Quem vai responder a verdade não sou eu, não, o pastor Lobo, não. É a Bíblia é a verdade. Vamos lá, gente. Êxodo 4, 24 a 26 diz assim: numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho, ou seja, fez uma operação de fimose, e tocou os pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor deixou. Moisés tinha um trabalho aqui que era de um tamanho enorme. Ele estava tirando do meio do Egito em torno de 2 milhões de pessoas, tem gente que diz que eram mais, das mãos do faraó. Aqui vai começar um trabalho. Ele tinha acabado de assumir o ministério de libertação, pronto. Foi isso que aconteceu com Moisés. E Moisés estava muito preocupado em salvar os outros, em falar de Jesus para o vizinho, que nem você, falar de Jesus para as pessoas que estão próximas no seu trabalho, querer converter pelo Espírito de Deus a sua sogra, o seu sogro. Esqueceu do filho. O seu filho, escute, está debaixo da sua proteção espiritual. Se você viver em pecado, teu filho vai estar desprotegido. Se você ignorar os princípios de cobertura espiritual, seu filho se tornará um alvo. Pai que esquece filho, pai que abandona filho, pai que se preocupa em ganhar dinheiro, e não que isso seja ruim, mas esquece da função sacerdotal. É pai que está ignorando o mundo espiritual que existe ao redor do filho. Todo dia o teu filho sai de casa e se encontra com outros filhos no colégio, que recebem todo tipo de influência do bem e do mal, todo tipo de influência bendita e profana. Se você ignorar os princípios, você vai aprender isso aqui hoje, seu filho vai ser atingido. Moisés ignorou o que ele tinha que fazer, a mãe teve que correr para fazer aquilo que ele tinha que fazer, levar o filho a uma aliança com Deus. Quando a gente fala de legado dos pais, você pode apagar essa luz aqui, por favor, só essa aqui, ó, por gentileza? Aliás, não, né, por causa da filmagem. Pode deixar? Tá bom, pode deixar. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição, olha a tradição aqui, recebeste dos vossos, vamos ler junto? Pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Apóstolo Pedro está falando para a gente o seguinte, que a gente acha que a proteção espiritual que nós recebemos da tradição. Não recebemos. Nós recebemos do sangue de Jesus, da aliança com o cordeiro. Muitas vezes a tradição que a gente sai familiar, transfere para mim, transfere para você, um legado de espiritualidade maligna. Você quer ver uma coisa interessante? Por que você tem esse cabelo pretinho? Você tem cabelo pretinho que você pinta, tá? Não é disso que eu estou falando, mas é porque teu irmão é cabelo grisalho, não é possível. Você não tem um cabelo branco nessa cabeça. Mas por que o irmão tem cabelo grisalho? Porque recebeu herança genética do seu pai, biológica. Por que a irmã é lourinha? Porque os seus pais vieram da Alemanha. Não vieram de Portugal, vieram da Alemanha. Por que o irmão
tem a cor mais escurinha. Por que que o irmão tem o olho claro? Por que que o irmão tem o olho escuro? Porque recebeu uma herança dos pais. Isso é biológico. O que todo mundo ignora é que nós recebemos uma herança espiritual. Você recebe do seu pai, você recebe da sua mãe uma herança espiritual. Ela atinge a sua vida, ela influencia a sua vida, e você pode quebrar a tradição familiar ou permanecer naquela cultura familiar. Você pode dizer: não, eu não vou caminhar na iniquidade. A diferença entre iniquidade, transgressão e pecado, o pecado é eu me afastar de Deus. Eu estou longe de Deus, eu estou em pecado. Pecado é o meu DNA. Eu nasço pecador. O ser humano nasce em pecado. Ele nasce pecador. A iniquidade é o que está na minha cabeça. É a forma como eu penso. Tem muita gente iníqua que você não vê ela transgredindo. Ele é pecador. Ele é iníquo. Mas você não enxerga a transgressão. O ato. Você não vê ele matando. Você não vê ele roubando. Você não vê ele idolatrando. Mas o coração, a mente dele está pervertida pela iniquidade. E tem o pecado que você chama de pecado. Fulano pecou, roubou, matou, traiu. É a transgressão. É aquilo que você consegue enxergar. Então o pecado é quando eu me afasto de Deus. A iniquidade é quando eu penso desalinhadamente com a palavra de Deus. E a transgressão é aquilo que leva, é o fruto final da raiz da iniquidade do pecado, amém? Nós recebemos dos nossos pais pecado, nós recebemos do nosso pai influência, que é iniquidade, que é pensamento, nós recebemos dos nossos pais transgressão que a gente vê ele fazer. Só que chega um ponto que você tem que aprender o quê? Ou eu ando com Deus, ou eu ando na tradição dos meus pais. Eu fui liberto da tradição do meu pai que me desprotegia. O texto que em cima em Deuteronômio 18, é um capítulo que é fundamental para a gente entender a questão da libertação. Não permita que se ache entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha. Existem espíritos imundos que vão pedir a sua geração. Moloque é um espírito denunciado na Bíblia que exige seu filho. Que pratique adivinhação, dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos. Que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Para quê? Muita gente perde tudo querendo ganhar. Vai na esquina, faz um trabalho na cachoeira, na Mata Virgem, no cemitério, come comida consagrada, dá para o filho comer. Vem aí a festa de Cosme e Damião. Está consagrado isso a quem, gente? Ao Senhor? Lembre-se, todo pacto é celebrado com comida. Jesus tendo tomado pão, tendo tomado vinho. A Páscoa era o cordeiro comido. Páscoa é uma refeição. Toda aliança, todo pacto é feito com comida. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, é pacto, é aliança. As alianças de caráter perverso levam as pessoas a serem expulsas de um lugar que mana leite e mel. Essas nações estão sendo expulsas porque praticaram adivinhação, porque praticaram o esoterismo, o ocultismo, a bruxaria, consultaram o horóscopo, fizeram o mapa astral, enfim, gente. Todo tipo de ocultismo e de busca de manipulação espiritual das trevas. E ele diz: permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação.
Mas a vocês o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. Por que Deus não permite? Porque Ele é mau? Porque Ele te protege. Não roube. Por que você não deve roubar? Para proteger o pobrezinho que foi assaltado? Não, para proteger você. Porque a maldição, é muito interessante o texto de Malaquias que fala sobre isso. Ao ladrão, a maldição entrará na casa dele e atingirá a sua cama. Vai trazer problema no casamento. Vai trazer dissolução dentro de casa. Agora, o que a gente vê hoje, gente? Isso aqui é o que teus filhos estão vendo. Olha aqui. Revista da Mônica. A bruxa da lua aqui, eu não sei se você consegue ver, ela está invocando o símbolo das moscas da noite. Sabe quem é o Deus das moscas? O Senhor das moscas? Alguém sabe? Levanta a mão, alguém sabe? Quem é? Baal-zebub. Beelzebub. O príncipe das moscas. O maioral dos demônios, como é relatado em Mateus capítulo 12. Isso aqui que está... Pentagrama invertido, velas acesas, uma invocação ali, está ali a Magali, está ali o Cebolinha. Aqui a Magali tratando com seres espirituais, nessa edição, reencarnação. Uma proposta de que, não, você pode viver uma vida, errou, acerta na outra, ao homem é dado morrer apenas uma vez, depois disso vem o que, gente? O juízo. A reencarnação é extremamente orgulhosa, porque propõe que o homem pode um dia chegar à salvação sozinho, pelas boas práticas, pelas boas obras. Olhe para mim, querido, só tem um jeito, uma porta que te leva para o céu, chama-se Jesus. Ele é o Salvador. Você não vai se salvar. Eu vou repetir, você que está me ouvindo aqui, você não vai te salvar. Quem te salva é Jesus. Pedro pergunta no capítulo 10 de Marcos, quem então poderá salvar-se? E Jesus diz, isso é impossível aos homens, mas a Deus tudo é possível. Quem te salva é Jesus, Ele é o teu Salvador. Você é salvo não pelas suas obras, você é salvo pelo que Jesus fez na cruz por você. Receba Jesus como teu Salvador, faça uma aliança com Ele, e aí você vai ser salvo por Ele, amém? É isso aqui que você tem. Revista, alguém sabe o que é witch? Bruxa. É a bruxaria infantil. E aí traz assim questões para as mocinhas que estão entrando na fase da puberdade, sob regra. Ensina você a ler horóscopo, se inspira no cinema para você criar um romance, ensina você a trazer o namorado, práticas de feitiçaria. Mais uma aqui, revista do Cebolinha, Pacto com o Diabo 1, Reencarnação, parte 2. E olha só, as crianças estão felizes da vida. Então quando a gente fala sobre esses venenos que vão entrando, esse aqui é o mais novo veneno que entrou. Challenge, ou Charlie, é o desafio do Charlie. Charlie é um espírito, entre aspas, você sabe que é um demônio, que é invocado como espírito de morto. E eles perguntam, você está aí? Então se coloca um lápis ou uma caneta, nesse sentido aqui, ó. Não, não, sim, sim. E a caneta, na verdade, fica nesse sentido aqui. Quando pergunta, você está aí? São perguntas que merecem por resposta, sim ou não. E as crianças vão invocando esses espíritos de morto, esses espíritos imundos, no colégio. São seus filhos. Isso está acontecendo, gente. Você pode colocar aquele vídeo para mim, do Charlie, eu acho que é o 1. Bota, se eu não me engano, aumenta um pouco. Olha aí. Uma coletânea de vídeos. Pode continuar.
Tá bom, tá bom. Gente, você quer manipular poder espiritual maligno? Você vai receber influência maligna na sua vida. O espírito de morte é convidado. Quando você diz para alguém, vou te matar, vou acabar com a tua vida, não quero que você nasça, você está liberando uma herança sobre teu filho. Quando você permite que o teu filho brinque, porque aqui essa, entre aspas, brincadeira é famosa, é a brincadeira do copo, que você na verdade está invocando o espírito de Exu, ou a brincadeira do compasso. Você segura ali. Aliás, deixa eu contar um testemunho aqui. Há uns cultos de libertação, nós estamos no 7º ano, era o 1º ou 2º ano do culto de libertação. A igreja era nesse sentido aqui, nós tínhamos uma casa de oração aqui, uma sala de oração. Foi um culto sim bem complicado, no meio do louvor, teve gente que caiu endemoniado. Foi um culto assim difícil. No final do culto nós fomos orar. Eu fui orar com o filho de um pastor. Vou repetir. Filho de um pastor. E ele contando que participou de um evento desse, do compasso. E num determinado momento, eu nunca tinha visto na minha vida, o compasso foi e furou a mão do menino, porque ele era filho do pastor. Quando eu fui orar pelo menino, manifestou um espírito imundo, eu nunca vi aquilo na minha vida, a mão dele inchou, foi enorme, ungi a mão do menino, repreendi o demônio, o garoto foi livre, ele foi liberto, e foi embora. E nisso apareceu uma outra pessoa na porta da sala, falou assim, pastor, eu quero que você ore por mim. Eu só vi isso em Marcos 5, eu nunca vi isso na minha vida. Na hora que eu coloquei a mão, que eu orei pelaquela pessoa, o mesmo espírito imundo manifestou nela. Aquele espírito que estava na mão do garoto, que a mão inchou, foi para a mão desse rapaz. A mão dele também inchou. Você, querido, preste atenção, recebe influência espiritual. Pastor, mas eu sou crente, a Bíblia diz que aquele que é nascido de novo não anda em pecado e o maligno não lhe toca. Então vou ler de novo para você o texto de 1 João capítulo 5. Aquele que é nascido de novo não anda em pecado, vírgula, e o maligno não lhe toca. Se você andar em pecado, você vai desconstruir a proteção. Se você andar em pecado, você vai atingir teus filhos. Você vai abrir uma porta para que teu filho seja atingido, querido. Isso não é brincadeira. Você não tem liberdade para pecar. Porque o salário do pecado é o quê, gente? É o quê, gente? Vocês estão entendendo isso, gente? Isso é sério demais. Quando eu vi aqueles 2 menininhos, um de 4, um de 3 anos, a mãe crente, eu perguntei, cadê o pai? Está tomando cachaça. A cobertura sacerdotal vem do pai. Por que o filho de Moisés estava sendo atingido por um espírito de morte, gente? Porque o pai ignorou um princípio. Não ignore o princípio. Não exclua essa verdade da sua vida. A gente precisa aprender a crer no que está escrito, gente. Quando a gente fala sobre pai e filho, tem mentira que vai de pai para filho. Porém, eles não ouviram antes, fizeram segundo o seu primeiro costume, assim essas nações temiam ao Senhor. Olha, a gente crente, gente. Nações que temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Também seus filhos, os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais. Assim fazem eles até o dia de hoje. Quando a Bíblia fala sobre gerações, a Bíblia diz, Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, diz assim, quando fala de idolatria, olha como é que é idolatria, um negócio sério, gente. Eu sou Deus zeloso, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. É uma porta aberta. Você ensina o filho a viver num pecado. Esse texto não fala de maldição hereditária, fala de iniquidade hereditária. Pensamentos que passam de pais para filho. Mentira que passa de pai para filho. Eu visito a iniquidade, o pensamento desviado de pai para filho.
legado perpetuado pela tradição. Nossos pais pecaram, já não existem, e nós levamos as suas maldades. Lamentações 5:7. Quem pecou foi meu pai, hein? Ele já morreu, mas eu levo a sua maldade. Maldições, cativeiros, infortúnios, experiências espirituais perniciosas, provocação de um comportamento que mantém a brecha aberta. Mas meu pai era crente, mas meu pai era cristão, e você continua fazendo a mesma coisa que ele fazia, e você continua dando a mesma permissão para o mesmo espírito imundo continuar agindo e atingindo a sua vida. Pastor, como é que eu quebro a maldição? Simples. Converta-se ao Senhor e pare de pecar. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Para de achar que o pecado não está abrindo nenhuma porta, querido, porque está abrindo. E quem vai sofrer é a geração que vem depois de você. Filhos sem privilégio, será porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas, e ti, maldito o fruto do teu ventre, filho, o fruto da terra, teu trabalho, as crias das tuas vacas, os teus investimentos e das tuas ovelhas, teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos o verão, por eles se desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. Você acha que pecado não atinge filhos, gente? Atinge. Atinge a geração. Gente que perdeu os filhos, porque achava que não ia dar nada. De fato, filhos endemoniados. Logo que ouviu falar dele, certa mulher, vamos ver se criança fica endemoniada, vamos ver. Logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A filha estava com um espírito imundo. A mulher era grega, cirofenícia de origem, rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos, direito dos filhos, e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. E foi para casa, encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já tinha deixado. Marcos 7. Uma criança endemoniada. Jesus diz: não, eu vou cuidar de quem é crente. Isso é pão de filhos. Esse benefício é para filho de Deus. E ela ousa crer que Deus tem uma parte para ela também. E a filha dela é liberta. Criança fica endemoniada, igreja? Fica, gente. Bom, mas como toda palavra é confirmada pela boca de 2 ou 3 testemunhas, vamos continuar caminhando. Um homem no meio da multidão disse: mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu o apanhe, jogam no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pediu aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai, preste atenção, do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância. A palavra para infância aqui é a tenra infância. Ele devia estar com uns 2, 3 anos, já manifestava aquele espírito imundo. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, espírito de morte. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade.
Quando Jesus percebeu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. E o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizer, ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão, levantou e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seu discípulo lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie, essa casta, só sai pela oração e pelo jejum. Pare de reclamar do seu filho. Jejue. Ore. Clame, clame, clame pela vida do seu filho. Existe uma casta, é uma hierarquia espiritual. Eu já expliquei sobre isso esse ano. Existe uma hierarquia, querido. E essa hierarquia, você vai ter que jejuar e orar. Traga a sua família. Eles vão resistir e você vai permanecer. E você vai insistir. Ore pela sua mãe, ore pelo seu pai, ore pelos seus netos, ore pelos netos que você não conhece, ore pela sua descendência. Eu oro pela minha família, eu peço a Deus pastores na minha herança. Eu peço meus bisnetos, eu tenho orado pelas minhas descendências. Querido, invista tempo nisso. Prepare um caminho para a tua família de espiritualidade verdadeira. Lance flechas no futuro. Os teus filhos estão se perdendo porque você está de boca fechada. Querido, você não quer que você brigue com o seu filho e jogue as revistas dele fora. Se você orar por ele. Mozinho, eu vou contar aqui. Mozinho, há mais de 20 e tantos anos atrás, ela não aguentava ver crente na frente. Ela ia dormir, antes de dormir, cantava ponto de centro. Eu me fazia de morto, dormindo assim. Quando ela pegava no sono, eu levantava. Louvor. Andava pela casa. Eu tomo posse dessa casa em nome de Jesus. Botava para correr. Todo espírito imundo não é bem-vindo. Ungia as portas da minha casa, do meu quarto. Botava a mão sobre ela. Repreendia o espírito de incredulidade. Gente, 3 meses depois era crente. 3 meses depois. Eu me converti em novembro e em fevereiro ela estava louvando a Deus na igreja. Tem casta que só sai com jejum e oração. Mas eu não tenho liberdade para orar na minha casa, meu irmão. Tu não tem banheiro não? Liga o chuveiro, hora do chuveiro. Sei que a água está cara, a luz também. Investe esse tempo. Não é brincadeira não, eu fazia isso. Orei muito no chuveiro. Como uma criança pode ser rejeitada e ficar sem proteção dos pais? Ainda no ventre. Mãe e pai que rejeita filho no ventre. Através do abandono. O pai briga com a mãe, deixa a filha para lá, deixa o filho para lá. Busque o seu filho. Busque a sua filha. Olha, orfandade, olha, Deus é juiz de viúvas e pai de órfãos. Se você fizer injustiça contra o filho teu, que está perdido por aí, tua vida financeira não vai andar para frente não, querido. Deus é Deus justo, hein? Deus é Deus de justiça. Vai cuidar do seu filho. Rejeitada pelo sexo, pela aparência, esse é feio, esse filho é bonito. Muita gente aqui sofre com isso, através da comparação. Você não é igual ao teu irmão, você não é igual ao teu primo, você não é igual ao teu vizinho. Rejeitado por uma palavra de maldição, pela disciplina ineficaz ou desequilibrada, ou gente que deixa o filho fazer tudo, ou trata o filho com crueldade. Ao entrar na adolescência, pré-adolescência, aí tem diversos tipos de rejeição que não vai dar tempo de eu falar hoje. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Procurai o que é agradável ao Senhor. Não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-vos abertamente. Bota o vídeo 2, que dá tempo. Eu preparei um monte de vídeos, eles não deram certo, mas semana que vem eu passo. A brincadeira do copo. Se é que você acha que é brincadeira. Ficou endemoniada.
Olha o olho, olha o olho. Criança brincando, achando que é brincadeira. Olha o sangue já escorrendo aqui. Mordeu a boca. O espírito mundo mordeu a língua dela. Ah, pode, tá bom. Isso é brincadeira, gente? Isso é brincadeira? Converse com seus filhos. Converse com seus filhos com amor. Ore por eles. Vocês já fizeram essa brincadeira? Eu já fiz. Fiz na ignorância. Estupidez. Eu vou falar o francês correto. Burrice. Mas eu não tive pai para me ensinar. Vocês agora são pais que podem ensinar. Antes de meter o dedo na cara do filho, ore por ele. Ore por ele, abençoa ele. Tira um dia para cuidar. Eu aprendi isso com um pastor amigo meu. Você quer ensinar um princípio para o teu filho? Não fale nada. Tira um dia só para ele. Joga bola com ele, vai com ele no parque, anda de bicicleta, joga, enfim, futebol, faz o que você quiser. Leva ele para passear. E no final do dia, quando ele estiver satisfeito, você fala assim: filho, quero te dizer uma coisa. Está tendo uma brincadeira no colégio. Quando tiver essa brincadeira, ora assim: o sangue de Jesus sobre a minha cabeça. Sai de perto disso. Sai de perto disso. Se alguém disser que você é covarde, que você é frágil, não ouça o que ele está dizendo. Você é forte, você é corajoso. Sai de perto. Não se meta com isso. Minha igreja, eu estou fazendo isso com vocês aqui é por amor. Tá bom, gente? Para que seus filhos não sejam contaminados, não sejam atingidos. Eu quero terminar, eu ainda tenho 10 minutos aqui, falando sobre um brinquedo chamado RPG. RPG não é aquele para você corrigir postura não, tá, gente? Aqui é um outro RPG. Então é aquele RPG de Deus, esse aqui não é. Role Playing Games é um jogo que você traduz assim, em que você absorve papéis de personagens, é isso. Então, é um jogo de representação de papel com temática ocultista que abre as portas para o reino satânico e para seduções espirituais. Os produtores de videogames estão se tornando mais espertos. Eles o levam a locais onde você pode ser instruído por um ocultista na vida real. Então você está jogando videogame e o videogame propõe para você que você faça um pacto, que você faça uma aliança, que você consulte uma carta de tarô, que você consulte uma adivinhadora, que você reclame um poder espiritual para vencer uma criatura espiritual. Então você entra com uma pistola, com um fuzil, com uma bazuca, com uma arma nuclear, mas tem um espírito imundo lá que você tem que lutar contra ele. Então você pede o quê? Uma aliança, você faz um pacto dentro do jogo. Você faz um pacto para absorver um poder que vai conseguir vencer aquela criatura espiritual maligna. Vocês estão entendendo? Eu extraí do livro do Neil Anderson, é um homem assim extraordinário, escreveu Quebrando Correntes, escreveu A Sedução dos Nossos Filhos. As práticas mágicas ocultistas levam à contaminação com espíritos envolvidos e também à adoração deles. Os brinquedos com os quais as crianças brincam representam criaturas poderosas das trevas. Os jogos dão instruções explícitas sobre os rituais e métodos do ocultismo. Na verdade, os torneios de jogos são uma oportunidade de ouro para os ocultistas encontrarem recrutas com capacidades excepcionais. É por isso que Efésios 5 diz: não comuniqueis com as obras infrutuosas ou infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Isso aqui são cartas de RPG. Preste atenção, gente. Olha o nome das cartas: Demônio da Boca Cinzenta. Quando ele entra no campo de batalha, exílio. Mas sacrifique outra pessoa. Ele é imortal. Fallen Angel, ou seja, um anjo caído, é um demônio. Unholy Strange seria uma força profana, perversa, sem santidade. Então o que acontece? Você precisa dessa carta para você vencer um espírito imundo que é mais poderoso dentro do jogo. Então você vai comprando essas cartas, e essas cartas vão dando para você um poder maligno, caçador de sangue. Uma gota agora é tudo o que ele precisa para lhe encontrar mais tarde. Eu quero dar um testemunho aqui. Pastor Sebastião me ligou um dia,
meia-noite, 1h, 3h. Pastor Lobo, ora por mim agora, e amanhã de manhã cedo nós vamos visitar uma pessoa. Filha está vendo demônios. Amanhã cedo o pastor me pegou, fomos na casa deles. E essa menina, gente, escute o que eu estou dizendo aqui. O espírito imundo, ele fala. Ele falou com Jesus no deserto, ele tentou Jesus. Jesus não teve uma visão, ele falou com Jesus, lança-te daí abaixo. Ele propôs um suicídio para Jesus. Você acha que ele não fala com as pessoas, gente? Acha? O espírito imundo, a moça gostava desses filmes, eu já falei um pouco sobre eles algumas semanas atrás, sobre esses filmes de vampirismo, essa saga que está na televisão, Crepúsculo, gostava muito. E ela ali no quarto dela escutou uma voz: você quer ser uma vampira do bem ou do mal? Ela respondeu: do bem. Então faz o seguinte, vai na tua bolsa e pega um estilete e corta teu dedo. Mas eu não tenho estilete. A voz falou com ela: vá na sua bolsa, tem um envelope, pega o estilete e corta o seu dedo. Quando ela abriu a bolsa dela, não é que tinha um envelope com estilete? Ela foi, cortou o dedo. Foi só uma gota. Pastor, eu só dei um corte. Cortou o dedo. E rapidamente foi para a pia, se lavou e parece que nada aconteceu. O sangue é ou não é uma moeda de troca espiritual, gente? Claro que é. Você entra no mundo espiritual pelo novo e vivo caminho do sangue do Cordeiro que nos leva aonde? Ao trono do Pai. Por que você acha que o espírito imundo pede para matar animal? Gato preto, gado preto, galinha preta, bode preto. Por quê, gente? Porque ele reclama a mesma aliança. Fomos de manhã cedo. Me lembro que o pastor Sebastião, a primeira coisa que ele fez foi prende o cachorro. O espírito imundo, ele vai para dentro do animal. Ele entrou nos porcos, na vara de porcos de Marcos 5. Ele entrou no quarto e falou assim: Lobo, você fica com a moça, com a menina, com a mãe, e eu vou para o quarto. Quando ele entrou no quarto, ele só levantou a voz e falou assim: é chegado o reino de Deus. Eu repreendo todo espírito imundo. Na hora, a menina manifestou na sala. Basta uma gota. Então eles estão ensinando. É uma cartinha, mas eles estão ensinando. Uma gota agora é tudo que esse caçador de sangue precisa para lhe encontrar mais tarde. Não é brincadeira. Pactos que são feitos entre namorados. Gente que não consegue ser feliz no casamento porque fez um pacto de sangue com o namorado. Que fez um trabalho para trazer o amor de volta. Vai trazer o amor de volta e o inferno vai vir junto. Vai vir junto. Você está fazendo uma aliança com as trevas, querido. Não há nada de bom. Demônio das sombras. E aí ele sugere trabalhos em cemitério, sacrifícios, enfim. Chefe supremo do Grisses, tem um demônio do portão da morte, as fechaduras das jaulas dos malditos são abertas, com chaves feitas de medula, nervos e sangue. Os teus filhos estão aprendendo isso, e paga caro, essas cartas não são baratas não. Demônio irritante, sabe quando você está bem irritado? Você está ouvindo uma voz, briga com ele, grita com ele, é isso aqui, ó. Diabo escaldante, diabos queimados no piche, diabos da fornalha, e por aí vai. Você pensa que o ocultismo vai te proteger? Vou fechar meu corpo. Você vai abrir uma porta na tua casa, nos teus filhos. O que aprendi em segredo está no livro do Neil Anderson. Está agora em toda parte, disse Peter, um homem fictício, um ex-ocultista. Em uma conversa telefônica recente, ele explicou como as crianças e jovens de hoje exploram os mundos ocultistas, experimentam emoções mágicas que parecem inofensivas. A atração dos poderes secretos, especialmente quando experimentados por meio do RPG, jogos de representação de um papel, você se torna um personagem agindo dentro de um papel. Ah, detalhe, que eu esqueci. No jogo de RPG, você assume um papel. Mas tem um mestre, que é um narrador. E ele dá ordem para você fazer o que você... Ele é que comanda a tua vida. Você passa a fazer parte de um clã. E esse Master of Game, enfim, ele é o cara que comanda a tua vida. E se ele mandar para uma criança se matar, é esse o comando que a criança recebe.
Vai lá e beija outro rapaz. Vai lá e beija. Vai lá e beija outra moça. Vai lá e beija. É isso aí que está invadindo perniciosamente, malignamente a vida de nossas crianças. Que fazem jogadores entrar em mundos míticos de experiências virtuais, despertam uma curiosidade obsessiva sobre as forças proibidas. E à medida que cativam seus jovens fãs, rapidamente dilapidam os valores tradicionais que criam limites seguros e advertem sobre o perigo. Muitos jogadores fazem exatamente isso. Esses garotos são facilmente atraídos para grupos ocultistas por meio dos torneios de RPG de CPT. Quando os garotos fazem transição da simulação, quando realmente experimentam o poder que está disponível para eles por meio dos rituais, que aprenderam a realizar sob disfarce de fantasia, esse poder torna-se um vício, eles são fisgados. No entanto, eles não percebem isso. Eu podia, ao testemunho de outro satanista, eu podia caminhar até qualquer um desses adolescentes que mostram aptidão, colocava a minha mão sobre seus ombros, olhava para os olhos dele e dizia: já que você gosta tanto de se entreter com isso, que tal experimentar na vida real? Ninguém nunca me respondeu que não. Ou seja, o jogo vai contaminando, a iniquidade está entrando na mente. E à medida com que a criança vai se contaminando, eu fiz o seguinte: eu entrei num chat, numa sala de bate-papo. Eu não vou falar aqui qual é o nome do site, porque é grande o site. Mas entrei no chat e eles trabalhavam essa questão de games. E eu fiz uma pergunta: tem alguém que é crente aí? Aí 2 responderam: crente. Um parecia ser mais velho, o outro mais jovem, um adolescente, um jovem. Vocês não percebem que todo esse jogo tem uma raiz ocultista, maligna? Foi chamado de fanático. Pelo crente. Os ímpios nem deram bola para mim. Fui chamado de fanático, de exagerado. Isso não tem problema nenhum. Por quê? Porque existe uma fortaleza na mente. Tem gente que está ouvindo essa mensagem em casa e está achando isso é bobagem. Mas quando a tua vida afundar na lama, por causa do tipo de invocação que você está fazendo, porque você já viu, essas nações foram expulsas da terra que emana leite e mel por causa dessas práticas. Como é que a Bíblia chama mesmo, gente? Repugnantes, abomináveis. Isso não é brincadeira. Eu queria ter mais tempo, mas eu quero só mostrar esse Hand of Fate, ou seja, as mãos do destino. É também um videogame em que eles induzem o jogador a fazer uma escolha de uma das cartas e eles encontram a morte. Enfim, esse videogame aqui é terrível. Lucius, ou Lúcifer, é um menino que fica endemoniado na primeira fase do jogo. E os pais dele maltrataram ele. Adivinha qual é a missão dele? Acabar com a família. Tem que matar a mãe, pai, tio, avô, todo mundo. Lúcio, menino endemoniado. Inferno de Dante. Bom, enfim, um monte de jogos em que isso aqui é uma cruz. Talvez vocês não estejam vendo. São as portas da entrada de um mundo espiritual maligno. Crianças endemoniadas, porta do inferno e por aí vai. Eu vou encerrar aqui porque eu já extrapolei o meu horário de 5 minutos. Mas na semana que vem a gente vai continuar aqui. Tá bom? Semana que vem eu quero continuar. Eu quero orar por você. Talvez você mesmo tenha se contaminado com isso. Lá atrás você buscou prática ocultista. Lá atrás você ignorou, não conhecia, não sabia e participou de invocação de espírito de morte através dessa prática com copo, com pêndulos, com compassos, com Charlie. Talvez você tenha sido enganado, mas hoje é dia de você confessar o teu pecado. Dizer: Deus, eu confesso. Porque eu confesso que participei disso. Mas isso não tem mais poder sobre a minha vida nem sobre meus filhos. Porque quando você confessa, quando você traz à luz,
Se andarmos na luz como Cristo está onde, gente? Na luz está. Temos comunhão com os outros e o sangue do Cordeiro nos purifica. Não tem mais contaminação. Talvez você tenha andado e buscado, através de práticas ocultistas, tenha derramado sangue inocente. Tenha feito um trabalho encruzilhado. Talvez você tenha feito isso. Talvez você tenha aberto uma porta de pecado que atingiu o teu filho. O mesmo pecado que você transgrediu é o mesmo que o seu filho está transgredindo agora. Talvez você viva uma história familiar de dor, de perseguição maligna. Todo mundo na minha casa é separado. Todo mundo na minha casa tem vício, é herdado de pai para o filho, de filho para o neto, de neto para o bisneto. Talvez você tenha uma história de sofrimento, de dor, porque você escolheu um caminho de impureza. Vamos orar? Talvez os teus filhos tenham sido contaminados. Talvez você seja pai de filho que você não vê mais, que você ignora, que você desprotege, desconhece. Você precisa consertar isso na sua vida. Talvez você esteja vivendo na sua casa com um filho rebelde, que não consegue mais ouvir. Pai, que bobagem isso, mãe, isso é uma besteira. É só uma brincadeira, você sabe que não é brincadeira. E a gente sabe que o final do caminho do pecado é a morte. Vamos orar pela nossa descendência. Vamos orar pelos nossos filhos. Vamos orar pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos. Vamos fazer um clamor aqui, um grande clamor. Vamos fazer isso. Sai do seu lugar então e vem aqui em nome de Jesus. Pastor Sebastião, por favor, pastor. Pastor Sebastião é o nosso pastor aqui. O Ministério de Libertação é dele, não é meu não. Eu só sou o servo aqui. Meus irmãos, 99% dos jovens que se envolvem com esses jogos, com esses games, 99% são filhos que não conseguiram construir um relacionamento de autoridade com os pais. Eu já lidei com vários deles. São filhos órfãos de pais vivos. São filhos bastardos, ou seja, filhos construídos fora do casamento. Filhos rejeitados, que escolheram um quarto escuro para procurar abrigo, para procurar respostas. E nesses quartos escuros, eles dedicaram seus tempos, suas vidas aos games. Eu estava numa casa, eu e minha esposa, nós fomos orar com um rapaz que estava com esses games. Nos ajoelhamos na sala e ele podia jurar que aquilo não tinha problema nenhum. E ele não queria renunciar. E nós começamos a orar. Quando nós terminamos de orar, aquele rapaz que estava do meu lado, ele estava de joelhos no meio da sala. E quando terminamos, ele se levantou e disse: eu estou errado, eu estou errado. E foi pegar as cartas para renunciá-las. Um rapaz chamou o pastor Marco, 3 da manhã, a família chamou. Os demônios queriam matar esse rapaz. Quando o pastor Marco chegou nessa casa, a primeira coisa que o rapaz falou: na gaveta, pega na gaveta, uma caixa cheia de cartas. Esse rapaz ficou endemoniado de uma forma tão violenta que 5 homens precisou segurá-lo. Parece que nós estamos lidando com brincadeiras, mas não é brincadeiras. Mas existe um direito que o seu filho tem de escolher, que a sua família, por exemplo, você pai e mãe,
Você tem o direito de escolher e você escolheu ignorar. Dá muito trabalho conversar com filhos, não é verdade? Dá muito trabalho. É muito exaustivo ficar tentando trabalhar isso com o filho. Eles são tão espertos, eles são tão rebeldes. Pois é. Todo filho cujo pai desistiu dele, ele foi adotado por um outro pai. A orfandade é a maior arma que Satanás tem para destruir as famílias. Pais vivos, filhos órfãos de pais vivos. Satanás vem e adota. Ele usa todos esses métodos. Essa é a hora que você tem, de talvez que você já se envolveu nesse jogo, colocar suas mãos e começar a pedir misericórdia a Deus. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados ao Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel, Ele é justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Satanás é o pai da injustiça. Jesus está aqui. E se você confessar Ele, a palavra diz que Ele é fiel para te perdoar. E Ele é poderoso para te libertar de toda injustiça. Mas você precisa querer. Da mesma forma que você usou a sua liberdade para errar, para fazer as escolhas erradas, você pode agora dizer, sim, Senhor, eu pequei, eu errei, mas eu quero pedir perdão, Senhor, eu quero renunciar a esses envolvimentos. Se você quer renunciar a essas coisas, levante a sua mão de algum ato que você fez. Isso. Senhor Jesus, o Senhor é Deus. O Senhor é todo poderoso. O Senhor é onipresente. O Senhor está aqui. Mas o Senhor é onisciente. O Senhor conhece o que se passa por essas mentes e corações. Todo jugo, toda mentira, toda cadeia, fortaleza, Senhor, todo engano que espíritos de mortes inculcaram nessas mentes, na autoridade do teu nome e pelo sangue que o Senhor derramou na cruz, nós desligamos e quebramos toda a maldição. E profetizamos agora que essas vidas estão sendo atraídas para o pé da cruz, onde são libertas, onde são transformadas, onde são, ó Deus, renovadas pela verdade. Toda mentira, Senhor, seja quebrada aqui nesta noite. Traga essas vidas para a tua presença, Senhor. Profetizamos a restauração dos filhos, profetizamos a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Profetizamos a restauração da unidade da família, a aliança da família. Pai, nós abençoamos essas vidas, no poder do nome de Jesus. Amém? Amém? Amém?